O promotor foi o primeiro a escapar. Em seguida, o juiz Carlos Eduardo Moraes aparece com o ombro esquerdo ferido. De hoje até 48 horas após o encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso. Nesse momento em que se celebra os 30 anos da Carta Cidadã, é fundamental que reflitamos, como fizemos durante toda essa tarde, a respeito das conquistas alcançadas. A expectativa de vida de pessoas trans no país também é de 35 anos, né? São dados gritantes que mostram pra gente o quanto que as pessoas LGBTs não estão sendo levadas em consideração em políticas públicas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um juiz de Mato Grosso foi baleado dentro de uma sala de audiências nesta segunda-feira. O ataque aconteceu no Fórum de Vila Rica, em Mato Grosso. O atirador acabou morto por um policial militar. As câmeras de segurança do fórum registraram o desespero do lado de fora da sala de audiências. O promotor foi o primeiro a escapar. Em seguida, o juiz Carlos Eduardo Moraes aparece com o ombro esquerdo ferido. Segundo a Polícia Militar, Domingos de Barros Sá entrou armado no fórum. Ele, que é réu num processo de homicídio, teria ido ao local acompanhado do advogado para cobrar a realização do julgamento. O Tribunal de Justiça do Estado está estudando medidas de segurança para o fórum, como a instalação de sistemas de alarmes e detectores de metais. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça reafirmou a necessidade de melhorias nos procedimentos de segurança nos prédios da Justiça e informou também que vai apoiar as ações implementadas pelo TJ de Mato Grosso e outras medidas que forem necessárias para garantir a segurança de magistrados, servidores e visitantes. O juiz Carlos Eduardo de Moraes foi transferido para um hospital em Palmas, no Tocantins, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde do magistrado. E a partir de hoje, eleitores só podem ser presos em casos específicos. Isso por conta das eleições. Vamos entender agora como funciona na reportagem de Jesus Mosquera. De hoje até 48 horas após o encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso. No que diz respeito ao eleitor, o que se quer é garantir que as pessoas possam exercer o seu sagrado direito de votar. Ou seja, que esse direito básico, que inclusive se insere no título da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, o capítulo sobre direitos políticos, para que ele possa exercer livremente esse direito, que é também um dever, mas é em primeiro lugar um direito. A proibição está no artigo 236 do Código Eleitoral. O dispositivo estabelece que a prisão do eleitor só é permitida em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Se um eleitor for preso fora dessas condições, a prisão é anulada por um salvo-conduto concedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora para garantir o direito do voto. Se a autoridade que foi contrariada insistir em prender o eleitor, ela é quem pode ser presa. A insistência, nesse caso, configura desrespeito ao salvo-conduto. E o autor dessa afronta pode ficar preso por até 5 dias. O trabalho da Justiça Eleitoral para garantir que todo eleitor brasileiro possa exercer o direito ao voto é complexo e começa muito antes das eleições. O planejamento é ainda mais detalhado quando se trata de montar uma estrutura de votação nos locais mais isolados do país. É o que você vê agora no quadro Vem pra Urna. Vilarejos distantes dos centros urbanos, assentamentos isolados, comunidades cercadas por vegetação, aldeias sem nenhum sinal de comunicação. Difícil imaginar como manter contato com as pessoas que vivem nessas circunstâncias. Mas é essa dificuldade que motiva a Justiça Eleitoral a levar as sessões de votação a todos os eleitores. Quanto mais longe o destino e quanto mais difícil o acesso,
mais dedicação. As urnas eletrônicas precisam estar prontas no dia do pleito para que todos que vivem nessas localidades de difícil acesso possam exercer o direito de votar. Por isso, a missão de quem leva os equipamentos até os seus destinos não é nada fácil. Há muitos obstáculos a serem enfrentados. A falta de transporte de acesso, estradas de chão, rios, pontes. As urnas chegam a esses lugares de diferentes formas. Carro, aeronaves, embarcações. Muitas vezes são dias e mais dias de viagem. São tantos desafios que os equipamentos recebem cuidados especiais, como a segurança de caixas de papelão e também de sacos plásticos. Há muitos anos a gente percebe esse trabalho extraordinário do TSE de fazer com que o direito do voto, o exercício do voto, chegue nos maiores rincões do país. O Brasil é um país continental, de diferentes realidades, e é muito interessante ver os índios votando, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que vivem no meio do Amazonas, porque o exercício do voto, a cidadania, ela é de cada um. Depois que as urnas chegam aos destinos e as pessoas votam, vem a pergunta: como os votos desses locais são divulgados apenas poucas horas depois de encerrado o pleito? Para garantir a agilidade nesses casos, a Justiça Eleitoral utiliza uma tecnologia de ponta: a transmissão de dados via satélite. Por meio de um equipamento portátil de apenas 2 quilos, que funciona com uma bateria, técnicos da Justiça Eleitoral enviam os votos para as sedes dos respectivos TREs. São essas antenas. Hoje existem 1.262 delas em todo o Brasil. Em primeiro lugar, é importante citar que ela tem baterias, então ela não precisa de energia elétrica. Por isso que ela pode ser utilizada em aldeias indígenas, em comunidades que não são abastecidas com energia elétrica. Ela tem conexão para um microcomputador, através de cabo, e tem conexão também para telefone. Então, eles são entregues, essas antenas são entregues às pessoas que têm que se deslocar até essas aldeias indígenas e, por vezes, elas chegam a levar 2 ou 3 dias para chegar nessas localidades. E para que tenham contato com o TRE, contato com a Justiça Eleitoral, elas se utilizam de telefone para dizer que estão bem, que estão a caminho, que a viagem transcorreu tudo ok, ou que tem eventualmente até um problema para pedir socorro. O resultado de toda essa tecnologia é o envio dos votos de maneira quase instantânea. O efeito desse investimento em tecnologia é que as localidades com menos tecnologia realmente tem uma vantagem na transmissão dos votos para a Justiça Eleitoral. As antenas estão próximas à urna eletrônica. A memória de resultado é tirada rapidamente, colocada no notebook conectado a essa antena e chegam na Justiça Eleitoral diversas vezes antes mesmo de votações realizadas em locais urbanos. A segurança nesse tipo de transmissão é garantida por mecanismos de criptografia e assinatura digital para que não exista qualquer possibilidade de modificação de dados. Os 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 foram lembrados em um seminário no Palácio da Justiça, em São Paulo, e contou com a participação do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Seminário Judiciário e Cidadania, que aconteceu na antiga sala do júri do Palácio da Justiça, comemora as 3 décadas da Constituição Federal de 1988 e os 15 anos de contribuições do Prêmio Inovare. É importante que a gente reconheça a total importância da Constituição Federal e mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O evento, que é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Instituto Inovare e o Supremo Tribunal Federal, trouxe ainda uma mostra fotográfica dos premiados dos últimos anos. Tem como objetivo identificar, valorizar e disseminar práticas que tragam alguma melhoria para o funcionamento do sistema de justiça, né? Nós hoje temos um banco de dados com milhares de práticas, dezenas delas foram premiadas, e elas são todas de autoria dos profissionais que compõem o sistema de justiça. O presidente do Conselho Superior do Prêmio Inovare, Carlos Aires Brito, fez uma longa exposição sobre o espírito que norteou a Assembleia Nacional Constituinte, citando Ulisses Guimarães e Plínio de Arruda Sampaio. Essa chuva ácida de agora vai passar, disse o ministro ao defender a manutenção do texto atual. Então por que mexer nessa Constituição? Que frenesi é esse? Vamos dar um tempo, uma trégua, uma quarentena. Vamos comemorar efusivamente, reverentemente, agradecidamente
os 30 anos dessa Constituição. Demais palestrantes falaram das contribuições que já superam a casa de 6 mil e constam do banco de dados do Prêmio Novari, distribuídas em categorias: advocacia, defensoria pública, Ministério Público, juiz, Tribunal, Justiça e Cidadania. Essas boas práticas já premiadas no passado, como a justiça comunitária, como práticas relativas à conciliação, à mediação, inclusive muitas delas depois até viraram leis no Congresso Nacional. Presidente do CNJ e do STF, o ministro Dias Toffoli enalteceu os ganhos proporcionados pelos constituintes de 30 anos atrás. Nesse momento em que se celebra os 30 anos da Carta Cidadã, é fundamental que reflitamos, como fizemos durante toda essa tarde, a respeito das conquistas alcançadas no sentido do fortalecimento das nossas instituições e, consequentemente, de nossa democracia. E depois do intervalo, o preconceito ainda gera muitas agressões. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo. São tantas as manifestações de ódio contra gays, lésbicas, bissexuais e trans que elas passaram a se chamar de LGBTfobia. Os números impressionam. Pois é, militantes de movimentos sociais que representam esses grupos fazem um alerta e cobram o fim da violência. De acordo com o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o número de denúncias contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e trans chegou a 713 no primeiro semestre deste ano. A maioria ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E segundo o Grupo Gay da Bahia, 294 pessoas morreram no país por crimes ligados ao preconceito de janeiro a agosto. Isto representa um homicídio a cada 20 horas. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? Segundo dados produzidos pela própria sociedade civil, a expectativa de vida de pessoas trans no país também é de 35 anos. Né? São dados gritantes que mostram pra gente o quanto que as pessoas LGBTs não estão sendo levadas em consideração em políticas públicas, políticas sociais. Uma pesquisa com internautas e participantes da Parada do Orgulho LGBTI em São Paulo levantou quais são as pautas prioritárias. Entre essas pautas estava justamente a criminalização da LGBTfobia e também o ensino da diversidade nas escolas. Né? Essas são pautas que podem ser promovidas tanto no âmbito do legislativo e também promoção de políticas públicas de diversidade e respeito nas escolas. Né? É tanto uma medida de prevenção, no caso das escolas, quanto uma medida de reprimenda, né, de práticas de violência contra a população LGBT. Vamos continuar no assunto e conversar agora com a advogada criminalista Carla Guelen. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafaela. Doutora, o Brasil precisa de leis mais rígidas para a gente combater o que a gente acabou de ver na reportagem? Sim, eu acredito que sim. Inclusive existem no Congresso Nacional vários projetos de lei que criminalizam desde a discriminação, do direito do consumidor em relação a esse grupo, bem como a qualificadora do LGBTcídio. Agora, nós temos também vários PLs, projetos de lei em tramitação, como a senhora ressaltou há pouco. Me parece que são 13 anos em tramitação. Infelizmente, essas leis não são aprovadas. A gente precisa avançar nessa área e mais vontade, às vezes até a política, porque é uma matéria que não tem muita adesão, né? Infelizmente. É verdade. Infelizmente, como esse grupo ele tem uma baixa representatividade no Congresso Nacional, essas leis acabam ficando engavetadas por um longo tempo. Não tem muito assim... Não, enfim, aí esses projetos acabam ficando engavetados, infelizmente, mas precisamos avançar nessa área. Agora, deixar claro também que, independentemente da falta de uma lei específica, esses crimes não ficam impunes, né? Vamos só esclarecer isso. Claro, né? Que não. Quem comete esse tipo de crime, ele vai responder dentro do Código Penal como se tivesse cometido um crime sem que a vítima tivesse esse gênero, vamos colocar dessa forma. O que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa de uma proteção maior
em relação a essas vítimas. Da mesma forma que a gente já faz no nosso ordenamento jurídico com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, inclusive a mulher na Lei Maria da Penha. São mais vulneráveis, né, esse grupo. Como avaliar? Por que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT? Olha, eu acredito que o que nos falta é educação. Nos faltam políticas públicas, ações afirmativas, para que possamos educar a sociedade a respeitar o outro. Porque, afinal de contas, você não precisa fazer a mesma coisa que o outro, você só precisa respeitá-lo. Inclusive, vimos agora há pouco na reportagem, né, falando justamente sobre isso, né, sobre respeito, principalmente até nas escolas, né, com aqueles mais jovens, desde criancinha, né, porque é uma questão cultural no Brasil, né, Carla? Exatamente, é uma questão cultural. O que se verifica hoje em dia? Que as pessoas, eles acabam vendo por um rótulo que você usa. E não é verdade. Você tem que verificar que ali é um ser humano, é uma pessoa que ele tem os mesmos direitos que você. Nós temos o feminicídio. Assim como o feminicídio, deveria haver uma lei específica para esse tipo de agressão, de homicídio, de violência? Sim, inclusive em um dos projetos de lei que tramita no Congresso Nacional, nós chamamos de LGBTcídio, que ele qualificaria o crime de homicídio contra as pessoas desse gênero, vamos colocar assim, e a pena dele seria de 12 a 30 anos. Hoje, como ainda não existe essa lei, se acontecer um homicídio, como que pode ser enquadrado, além do homicídio, já que não existe uma lei específica, dentro de cada situação, claro? Bem, se ficar comprovado que esse crime foi praticado em razão dessa discriminação, né, desse discurso de ódio, esse crime ele fica qualificado por um motivo torpe, que também coloca o crime de homicídio da pena de 12 a 30 anos. Ok, Carla. E hediondo, desculpe. Imagina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui conosco. Obrigada a vocês. Até, obrigada. E no Distrito Federal, casos de violência doméstica agora vão tramitar por meio eletrônico. Mais rapidez e menos custo para garantir segurança às mulheres vítimas de agressão. As 19 varas de violência doméstica do Distrito Federal agora vão receber pedidos de medidas protetivas pelo processo judicial eletrônico. O sistema passa a ser interligado com as polícias, dando mais agilidade aos processos. Só nos 6 primeiros meses deste ano, a Justiça do Distrito Federal recebeu 7.280 pedidos de proteção às mulheres vítimas de violência física, psicológica ou moral. No país, ultrapassou os 230 mil pedidos. Entre as medidas protetivas que podem ser concedidas estão a suspensão de porte de arma do agressor, o afastamento dele da vítima e a restrição de visitas ao filho menor de 18 anos. O processo judicial eletrônico, PJE, ele trouxe um dinamismo muito grande. Ele permite uma celeridade e uma economia em vários setores do judiciário. Por exemplo, a delegacia de polícia, antes da comunicação eletrônica, ela precisava imprimir todos os papéis, colher as assinaturas, formar ali o pedido da medida protetiva, do registro de ocorrência, das declarações das pessoas, entregar na mão de um agente pegava a viatura, se deslocava da delegacia até o juizado e ali distribuía, aguardava a distribuição e depois retornava para a delegacia. Tanto a delegacia quanto o judiciário tinham um prazo legal de 2 dias cada um para dar andamento ao processo e julgar a concessão da medida. Às vezes, esse tempo não era suficiente para impedir um feminicídio, por exemplo. Neste juizado de violência doméstica, pedidos de medidas protetivas em papel, só os antigos. Com a modernização, o processo passou a ser distribuído por um sistema online. E o prazo que antes era de 4 dias, agora a concessão de medida protetiva é quase imediata. Além de agilidade, o que se espera também é a redução dos processos físicos. A informatização do sistema segue orientação do Conselho Nacional de Justiça. Além de encaminhar o pedido de proteção, no PJE também fica registrado todo o histórico da vítima e do agressor e dá, inclusive, para acompanhar a decisão judicial e o cumprimento dela. Essa agilidade, ela traz um conforto para a própria vítima e traz um conforto também para a polícia, porque se essa mulher volta à delegacia para informar novos fatos cometidos pelo autor, se nós já temos a decisão
de que as medidas protetivas foram deferidas e que ele foi intimado, nós já estamos diante de um novo crime, que é o descumprimento das medidas protetivas, uma inovação recente do artigo 24A da Lei Maria da Penha. E no próximo bloco, o maior tribunal trabalhista do país tem nova presidente. Pela grandeza de estar agora presidindo o maior tribunal do país e também pelo o que isto representa para a minha etnia. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo tem uma nova presidente. A repórter Érica Rezende acompanhou a cerimônia de posse. A cerimônia de posse dos dirigentes do TRT de São Paulo contou com a presença de desembargadores, juízes e do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. Os novos diretores falaram das dificuldades orçamentárias para administrar o maior tribunal trabalhista do país. Só no ano passado, a Corte recebeu 485 mil novos processos. Essa nova administração terá, com muita cautela, com muita responsabilidade, tentar unir os maiores esforços para que nós possamos, dentro do cenário que se apresenta de restrição orçamentária, colocar o tribunal ainda no mesmo lugar que ele hoje se encontra, com a demanda maior de quase 60% de todo o país. A desembargadora Hilma Emetério é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em seu discurso de posse, ela valorizou a educação e dedicou a oportunidade a todas as mulheres negras. Um momento muito, muito especial, pela grandeza de estar agora presidindo o maior tribunal do país e também pelo o que isto representa para a minha etnia, por ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de presidência de um Tribunal Regional do Trabalho. Foi a primeira vez que o tribunal tem uma mulher negra no exercício da presidência e o tem por extraordinário mérito da doutora Hilma. A doutora Hilma é uma pessoa de extrema cultura, de extrema competência. Mineira de Caxambu, a desembargadora Hilma Emetério é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e ingressou na magistratura em 1981. Já foi promotora de Justiça e professora de Direito Processual. À frente do tribunal, ela vai comandar cerca de 500 mil magistrados e 5.500 servidores. Ministros do Supremo Tribunal Federal participaram agora pela manhã de uma homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. O evento foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux participaram da sessão solene e acompanharam um vídeo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil em homenagem à Constituição Federal de 1988. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou os avanços trazidos pela Constituição nos últimos 30 anos, tanto para o Brasil quanto para a advocacia. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. A gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde.